Olá, bem-vindo ao quarto dia da leitura da Bíblia cronologicamente. Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste como Sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavram e as jumentas passeam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão,
toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram, cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra de morte. Habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo o que pode enegrecer o dia. Aquela noite, que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, não entre em conta nos meses. Seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino desta noite. Que ela espere a luz, e a luz não venha. Que não venha às pálpebras dos olhos da alva. Pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que não houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que me mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso com os reis e conselheiros da terra que para si edificaram mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas, ou, como aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre de seu senhor, porque se concedeu luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem? Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Eles regozijariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto? E a quem Deus cercou de todos os lados? Por que em vez de meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água? Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: Se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir? Mas quem poderá conter as palavras? Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Você não tem confiança no seu temor a Deus? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos?
Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira são consumidos. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos são quebrados. O leão morre porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, e se arrepiaram os cabelos do meu corpo. Ele parou, mas não reconhecia sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio, e eu ouvi a voz. Pode o mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Quanto mais àqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamentos está no pó e que são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre sem que ninguém se importe com isso. Se o fio da vida lhes é cortado, morrem e não alcançam a sabedoria. Grite agora para ver se há quem responda. E para qual dos santos anjos você se voltará? Porque a ira mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo vi o insensato lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Os filhos dele estão longe do socorro, são espezinhados nos tribunais, e não há quem os livre. A sua colheita o faminto a devora, arrebatando até o que se encontra no meio dos espinhos, e o sedento suga os seus bens. Porque a aflição não vem do pó, e o sofrimento não brota do chão. Mas o ser humano nasce para o sofrimento, como as faíscas das brasas voam para cima. Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria minha causa. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Faz chover sobre a terra e envia águas sobre os campos. Põe os abatidos num lugar alto e conduz os relutados a um lugar seguro. Deus frustra os planos dos astutos, para que não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles, e o conselho dos que tramam não chega a vingar. De dia eles encontram as trevas, e ao meio-dia andam tateando como se fosse noite. Porém Deus salva da espada que lhes sai da boca, salva os necessitados das mãos dos poderosos. Assim, há esperança para os pobres, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina, portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias ele o livrará, e na 7ª o mal não tocará em você. Na fome, ele livrará você da morte, na guerra, do poder da espada. Você estará abrigado do açoite da língua, e quando vier a destruição, não ficará com medo. Da destruição e da fome você dará risada, e dos animais da terra não terá medo. Porque com as pedras do campo você fará aliança, e os animais selvagens viverão em paz com você. Saberá que a sua tenda está em paz, percorrerá as suas posses e não achará falta de nada. Saberá que a sua descendência se multiplicará e que a sua posteridade será como a erva da terra. Em robusta velhice você descerá à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Veja bem, isto é o que investigamos, e assim é. Ouça e medite nisso, para o seu bem.